Oi pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Vibrando Alto. Para você que é novo, seja muito bem-vindo. Para você que nos acompanha já faz um tempo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Um abraço grande, um beijo no coração de todos vocês. Bem, após o nosso hangout, a gente estava conversando bastante sobre as coisas que surgiram, né? Sobre os assuntos que foram pedidos, também para falar sobre em outros vídeos, assim por diante. E um assunto que a gente está para trazer faz tempo para o canal já e de fato veio a calhar, né? É sobre o chamado da maternidade, né? Ou da paternidade, de ter um filho nesses momentos que a gente está vivendo, né? Ter ou não ter, eis a questão. Né? Então, assim, quer falar? É a dúvida de muitas pessoas, né? Principalmente vem do mundo, como está hoje essa transição planetária, essa coisa louca que está acontecendo, a exponenciação, né, de ambas as partes, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, enfim, a gente buscando essa integração. Então, muitas pessoas se questionam, eu não quero pôr um filho no mundo assim, né, e a gente acaba não refletindo, de fato, o porquê dessa nossa, vamos dizer assim, convicção, né? Será que a gente está tomando essa decisão por conta de algum medo que a gente carrega? Ou será que é por conta de... tem muito filho no mundo, não vou colocar ele no mundo? Ou então tem até aquele outro lado também de pessoas, né, que sentem desde muito cedo aquela necessidade, não é nem um chamado, né? Tem pessoas que sentem a necessidade de ter filho, como se aquilo, né, se o fato de gerar uma criança, um serzinho dentro daquela pessoa, né, ou então no caso do pai ter um filho, que aquilo fosse suprir alguma coisa que ela não tem, que fosse como se fosse tampar um buraco, né, que a pessoa carrega dentro de si, né. Então você vê, tem os dois lados, né? Tem pessoas que se questionam sobre ter ou não ter filhos, né? Vem do mundo afora como as coisas estão andando, e tem aquelas pessoas que têm aquela convicção mesmo, que quer ter filho, mas esse querer ter filho é que às vezes fica um pouco confuso. Quem que quer? Sou eu, meu ego, ou de fato é a minha essência, né? É a minha essência que enxerga que um novo ser vai ajudar a ancorar mais luz no mundo. E também tem aquelas pessoas que não sentem nada, zero, e falam assim, desde que eu nasci eu não penso em ter filho. Então, existem pra tudo, né, pessoal? A gente nasce com isso dentro da gente. Então, assim, por exemplo, eu sempre... todo mundo da minha família, de ambas as partes, sempre falavam, eu queria tanto casar, eu queria tanto ter filho, mas isso não ressoava comigo. Isso era uma coisa que, tipo, tá, beleza, eu quero ser feliz, né, não vou pensar nessas coisas agora. E foi passando o tempo, só que essa vontade não nasceu em mim, por exemplo, né? Eu gosto de animais, eu gosto de cachorro, gosto de gata, gosto de, enfim, boi, vaca. Como eu vim do interior, então eu tinha interação com todos os bichos, né? E eu não sentia essa necessidade de ter um filho, por exemplo, sei lá, eu nem pensava, eu vou ficar sozinha. Tem muita gente que fala, né, se eu não tiver um filho eu vou ficar sozinha na velhice, não sei o que. Essas coisas nunca vieram na minha cabeça. Então, assim, vamos dizer assim, o meu sentimento sempre foi de muito carinho, muito amor pelas crianças dos outros, mas eu nunca pensei, né, no meu filho, na minha filha. Quando alguém falava alguma coisa sobre isso, eu sempre falava, não sei quando, não sei se, enfim, não falava muita coisa, porque quando você fala, eu não quero ter filho, eu não sei se eu quero ter filho, aí já começa um bate-boca aí, né, dentro da família, porque as pessoas, elas querem que você, enfim, tenha filhos, elas querem que você aceite a visão delas, essa que é a verdade. Eu vou contar um segredo, a avó da Aline sonha que a Aline vai ter uma menina. Então, né? E ela fica me enchendo o saco o tempo inteiro por causa disso. Sempre que a gente conversa, ela fala sobre isso. Mas, cadê minha menina? Enfim, não tem como explicar algumas coisas. Então, no meu caso, essa necessidade não existe. E eu sou canceriana. Então, quem conhece canceriano
vai dizer, não, como que ela não pensa em ter filho, né? Porque canceriano é muito babão, é muito família, é muito... Enfim, e eu sou uma canceriana um pouco diferente. Bem tá? diferente. Bem diferente. Eu sou ariano bem diferente. Também. Então, ó, primeiro, né? Áries e câncer. Tudo a ver. Nada a ver. Então... a gente não pode colocar as pessoas em caixinhas, porque essas caixinhas não servem pra nada, né? A primeira coisa. Então, se alguém sente essa necessidade de ter um filho, se questione de onde vem essa necessidade. Se é algo dentro de você, se é algo relacionado à sua vida, né? Se você tá sentindo alguma carência, alguma... Enfim, necessidade mesmo de preencher algum vazio dentro de você, e é por isso que você tá querendo ter um filho, tá? Por quê? Porque o que a gente mais vê são pessoas tendo filhos e depois entrando em depressão. Por quê? Porque romantizam, né? A sociedade, de modo geral, romantiza Isso. muito o parto, ser mãe, ser pai, enfim, tal. Como se fosse uma coisa, assim, só flores, né? Exato. Sempre só coisa boa, coisa maravilhosa. E na realidade, não é isso que acontece, né? E muitas pessoas entram em depressão, né? Na minha família mesmo, tem pessoas que já entraram em depressão pós-parto e tudo. Por quê? Porque vai criando aquilo, né? A expectativa, né? Vai alimentando aquilo dentro de si. Só que quando acontece, quando, né, a coisa de fato tá materializando, vamos dizer assim, aí vê que não é nada daquilo que queria. Vê que, talvez eu podia ter esperado um pouco. Ou, eu acho que eu tive filho por uma razão errada. Enfim, né? Então, assim, como saber? Por exemplo, no meu caso, eu nunca tive essa vontade. Só que de um tempo pra cá, isso que é uma outra coisa que eu quero falar também. Você não querer ter filho é uma coisa. Agora, você ter resistência pra ter filho é outra. Por quê? A mesma coisa que você faz quando você quer muito uma criança pra suprir alguma coisa dentro de você, que você tá no seu subconsciente e você não percebeu que é por causa disso que você quer uma criança, a mesma coisa é o inverso. Quando você fala, Deus me livre de criança, Deus me livre isso, Deus me livre aquilo, você está reprimindo talvez alguma coisa que você vai querer no futuro. E você tá colocando ali uma faixa preta em cima daquilo. E você cria uma ideologia em cima daquilo. Só que lá na frente você vai... você começa a repensar. Por quê? Porque não é assim. Não é eu quero ter filho ou eu não quero ter filho. Tudo bem, a decisão é nossa, né? Enfim, do casal, como são um ali no matrimônio, ou uma mulher com a sua parceira, o homem com o seu parceiro, quando decidem adotar uma criança, enfim, ou ter uma criança... Isso não pode ser um fator, vamos dizer assim, que não pode ser algo que você mesmo criou dentro de si. Você tem que estar aberto a isso. Por que eu falo isso? Por experiência própria, tá? Porque quando você começa a criar essa bandeira, né? Porque você vê que a sociedade te impõe filhos e você cria essa coisa dentro de você, essa resistência. Você não quer saber, você não quer se ouvir, você cria essa resistência e você fala pro mundo que você não quer ter filhos porque essa ideologia, porque você não quer, porque você não gosta de criança, porque qualquer coisa que for, tá? Você fala ali. E lá na frente pode ser que isso que você afirmou lá atrás não vá de encontro com o que você está sentindo, ou com a sua intuição, ou com aquilo que você recebeu em sonho, ou com aquilo que você viu, enfim, tá? Por quê? Quando a gente faz isso, a gente bloqueia as nossas experiências, a gente coloca ali cria um muro ali, né? Como se a gente tivesse ali o nosso livre-arbítrio, as nossas linhas de tempo, e você coloca uma barreira nessa linha de tempo, que aqui eu não quero fazer, não quero ultrapassar, eu não quero... Por quê? Mas por que você está fazendo isso? É por causa da sociedade? É por causa de uma imposição de alguma outra pessoa, da sua família, né? Você não pode criar essa resistência, compreende? Tem que ser uma pessoa aberta. Fala, olha, eu não sinto a necessidade de ter filho no momento, isso pode mudar no futuro, como pode não mudar. Simples, tá? O que aconteceu comigo? Eu sempre falava, não quero ter filho, ou minha avó falava, vamos ver no futuro, quem sabe, né? Por quê? Mas eu tinha essa coisa dentro de mim, porque eu tenho medo da dor, eu tenho medo
Hoje eu não tenho tanto medo assim, mas eu tinha mais medo da dor, ficava imaginando como é que uma criatura de 2, 3 quilos pode sair de um lugar tão pequeno, né? Essas coisas, né? Eu morro de medo de cirurgia, então, por exemplo, se eu tivesse que fazer uma cesárea, eu tinha medo dessa cesárea, tinha medo dessa cirurgia. Olha só, o medo me rodeava, né? Então, quando eu descobri isso internamente, que era alguma coisa que eu tinha dentro de mim que estava alimentando, eu falei, opa, então vamos lá. Então, não sei, vamos ver, por que eu gostaria de ter um filho? Ou por que eu não gostaria de ter um filho, né? Então, você tem que se questionar. Por quê? Porque a gente cria essas coisas dentro da gente. Né? E não deixa vir, porque você não lembra o que você planejou para sua vida anteriormente, antes da sua encarnação, né? A gente planeja a nossa vida aqui. Então, se a gente já coloca um monte de barreira, capaz de a gente experienciar outras coisas, né? Como doenças, como infecção, né, na região do útero, infecção dos ovários, enfim. Então, a gente tem que estar aberto. Nunca diga nunca, tá? Quem sabe mude essa vontade, algo que eu sinto. E talvez eu mude. E tá ok. O que importa, você não criar essa barreira, não alimentar isso. É que a gente sempre comenta, estar aberto, na verdade, para ouvir o que o teu coração, o que o universo está te trazendo, né? Não bloquear o que vai chegar, justamente. Se for chegar. O que a gente costuma muito com o nosso ego é julgar algumas coisas antes mesmo de acontecerem. Ou então sofrer por antecedência, isso seria uma ansiedade no caso, né? Seria viver o futuro antes mesmo da coisa acontecer. Então, quando você está no presente, né, vivendo o seu dia a dia, sem se preocupar com o passado, sem se preocupar muito com o futuro, você de fato vai entender e vai sentir no seu corpo o chamado se for para você ter um filho ou não, né? Então... Porque, por exemplo, no meu caso, eu nunca, né, a gente até conversava, o Fernando queria muito, sempre teve vontade de ter filho. Eu desde muito cedo sempre tive isso dentro de mim, assim, mas não necessidade, tipo, não, eu preciso ter um filho, mas eu sempre senti dentro de mim, assim, essa vontade, coisa, assim, né? Sabe? Tipo, um chamado, não, de fato, eu quero ter filho, mas... E eu, ao contrário, nunca senti esse chamado, essa necessidade, né? Então, a gente sempre conversava assim, por que a gente vai querer ter um filho? Tem que ter um motivo maior do que a vontade, eu falava pra ele, né? Então, esse motivo maior chegou pra mim com o tempo, por exemplo. Ele nunca falou, não, eu quero ter um filho, então vamos ver como é que vai ser esse negócio. Não, ele nunca impôs nada pra mim, eu também nunca impus nada pra ele, a gente sempre conversava. Eu acho que isso é a chave de um relacionamento equilibrado, maduro, né? A gente entender as necessidades do outro, entender o que o outro tá sentindo, qual a sensação que o outro tem e respeitar, cada um respeitar o seu, né? Então, o que aconteceu? Eu coloquei na mão do universo e falei, não vou criar resistência, né, já chega. Se alguém perguntar se vão ter filhos, a gente vai falar que tá a cargo do destino, do futuro, o que for que seja, para que não entre em uma discussão, né? E vamos ver se esse chamado vem, essa coisa brota, vamos ver. Isso só um adendo aqui, nesse meio tempo, enquanto ela estava se abrindo ao universo, né? Para deixar vir o que fosse para acontecer, eu fiz o mesmo também. Então, apesar de sentir o chamado desde muito cedo já, de ter uma família, com filhos, enfim, tudo, eu também deixei a cargo, né? Falei assim, bom, tô nessa caminhada, a gente tá junto, se for para ter filho, eu sei que o universo vai trazer esse chamado pra gente. Se não for para ter filho, tudo bem também. Não vai ser uma coisa que eu vou ficar frustrado por não ter um filho, entendeu? Então, a partir do momento que ela começou a se desgarrar, vamos dizer assim, dessas crenças, enfim, tal, essas coisas que lutavam dentro dela, começou a entregar para o universo, confiar no universo, eu fiz o mesmo do lado contrário, né? Então a gente se encontrou no meio. Exato. Né? E o que aconteceu? Já faz uns 2 anos, mais ou menos, eu comecei a sonhar muito, receber... Enfim, eu sonhava que eu estava grávida no sonho, né? E aí eu paria a criança... E, por exemplo, numa dessas vezes que aconteceu isso, eu olhei pro rostinho da criança, era uma menina, e ela tinha um rosto de gatinho, né? Era tipo um gatinho humanoide, assim, sabe? Era um felino mesmo, né? E aí aquilo estalou meu coração, aquilo é como se tivesse aberto um pouquinho meu coração, assim, sabe? Uma sensação diferente, não sei explicar.
E ela, assim, ela tinha uns olhinhos tão bonitinhos de gatinho, assim, puxadinhos, assim, né? E a emoção que eu senti depois que eu acordei, eu fiquei com essa emoção, assim, alguns dias ainda, assim, né? Depois eu até contei pra ele e tal, ele achou o máximo. E foi passando o tempo. E essa coisa de filho e tudo mais foi vindo mais forte pra mim, né? E aí começou a vir umas reflexões pra mim, assim, era como se tivesse vindo mesmo, tivesse acessando essas informações de alguma forma. Que é o seguinte, que eu posso compartilhar com todos agora. Se todo mundo, vamos supor, parasse, né, de ter filhos, ou que as pessoas parassem de, enfim, ter esse chamado, o que aconteceria com a gente? Não viriam também seres de luz para ajudar no ancoramento, né, nessa transição planetária? Então a gente está em um momento que a gente está passando por uma transição planetária e já faz como a gente já comentou naquele vídeo dos índigos, né, cristais e tal, sobre essas crianças que estão vindo já desde 1900 e antigamente, né, vamos dizer assim, se não fosse pela encarnação delas, se não fosse alguém recebê-las aqui fisicamente, elas não teriam essa possibilidade de vir ajudar a transformar a nossa Terra. Então, é uma missão também você aceitar um serzinho aqui, você aceitar um agente transformador na sua vida, né? Porque você vai estar ajudando a criança a continuar desperta desde o nascimento. E outra, né? As crianças ensinam tanto pra gente que a gente nem se dá conta às vezes, né? A gente ao longo da vida vai acumulando, né, crenças, nossos filtros, né? Vão cada vez mais filtros, enfim, as crianças elas vêm com uma pureza de sentimento, né? Vêm com até de raciocínio mesmo. E elas ajudam a gente a se questionar, né? Sobre nossas crenças, nossos filtros e tudo. Então, isso é muito importante também, porque quando a gente desconstrói as nossas crenças, a gente fica cada vez mais aberto para ouvir o chamado do coração, né? E é isso que é importante, a gente aprender, né, com as nossas crianças. E o que a gente está fazendo agora? A gente está passando pelo despertar da consciência, a gente está passando por isso na pele aqui, né? E aqui o que a gente está fazendo? A gente está despertando. A gente está despertando. Então, se a gente tivesse uma criança, um ser, independente do lugar que viesse, das estrelas, enfim, né, independente, recebesse, se abrisse para ver se a gente tem esse chamado, receber esse serzinho aqui, o que vai acontecer? Você já é um pai desperto, você já tá com meio caminho andado, você não vai bloquear a sua criança, se ela vir com vamos dizer assim, a mediunidade, entre aspas, completamente aberta, olhando os outros mundos, ou enfim, compartilhando, já tendo os guias ali do lado desde cedo, o que você vai fazer? Você não vai achar isso de outro mundo, você não vai achar isso cabeludo, você não vai falar, nossa, essa minha criança tá com problema, né? Como, vamos dizer assim, normalmente era na sociedade, que era... começou, a gente estava até ontem vendo o filme do Chico Xavier, Xavier, quando ele veio, como ele sofreu quando ele era criança, porque não existia esse entendimento ainda, né? Então, olha só o quanto você vai poder ajudar na transição planetária sendo um pai de uma criança desperta. Isso é muito importante, isso é uma missão muito grandiosa também. Por quê? Porque você vai tentar, de todo jeito, com todas as suas ferramentas, deixar a criança cada vez mais livre, para ela vir fazer o que ela veio fazer. Então você, além da sua missão de ancoramento, de expansão da consciência, de despertar, de criar uma criança desperta, você vai dar todo um apoio, todo o suporte para essa criança vir fazer o que ela veio fazer. Sem medo. Por quê? Porque os pais apoiam, entendeu? Então, olha só o quanto a oportunidade que a gente tem de fazer isso. E os pais, de fato, são as figuras mais próximas que a criança tem desde muito cedo, né? Então, o que acontece? Ela confia demais vamos dizer assim, vamos supor que a gente fosse ter um filho agora, né? Ela confia demais nos pais, né? São os heróis dela, né? Então é aquele pilar de sustentação, ela se sente segura, ela se sente bem, se sente amada, com carinho. Então,
muito provavelmente você que está assistindo, se você não tem filho, se você pensa em ter filho algum dia, seja adotando, qualquer outro método que você escolher, porque de fato o que importa é o amor que você vai dar para essa criança. Você tem essa oportunidade. Justamente, esse papel que você vai ter com a criança, então vai ser de dar todo o suporte que ela precisa. Então, se por acaso ela vier para você e contar alguma coisa que tá vendo amiguinho imaginário, ou que então, né, lembra de outras vidas, coisas que aconteceram e tudo, em vez de você bloquear isso de algum modo, colocar um muro nesse assunto, enfim e tal, não, estimula a criatividade, estimula a criança a contar o que ela está vendo, o que ela lembra, né? E, de fato, faça isso com interesse, com todo amor, porque, gente, tem tanta coisa pra gente aprender com essa criançada que tá vindo. Porque não é criança, já são espíritos antigos, na verdade, são consciências antigas que estão vindo para ajudar a gente, né? E cada vez mais elas precisam, por exemplo, assim, os índios que já vieram, eles vieram uma família mais tradicional, vamos dizer assim, mais conservadora. Então, já tem um tipo de expansão da consciência, e assim vai. Agora, tendo um serzinho que tá vindo, né, numa família que já está desperta, é meio caminho andado, entendeu? Então, assim, a gente vai ajudar demais na consciência do planeta. Então, assim, o que a gente quer deixar com isso, qual é a mensagem que a gente quer deixar com isso? Para você não criar barreiras, tá? Para você tentar compreender o que está dentro de você, porquê do sentimento de ter ou não ter filho, se questionar com relação a isso, deixar na mão do universo, tá? Por quê? Porque a gente, durante a madrugada, a gente entra em contato com seres que a gente não lembra, a gente pode fazer acordos para receber determinado ser no astral e a gente não lembra. Então, se a gente cria essas barreiras, vai dificultar a nossa vivência aqui. A gente não vai seguir aquela linha de tempo que talvez fosse para melhor expansão da nossa consciência e da coletividade. Então, aconteceu comigo. Então, quando eu me abri, quando eu falei, bom, vou colocar na mão do universo, vamos ver, não tenho mais resistência, tá na mão do universo, o que tiver que ser vai ser, eu comecei a receber esse contato desse serzinho. E eu já sei o nome desse serzinho, eu já sei da onde ele vem, né? Então, assim, ainda não é o momento dele, só que é algo que é daqui a um tempo. Eu já sei disso, por exemplo. E não foi uma vez só que eu recebi em sonho. Quando eu fui também na minha cerimônia de ayahuasca, eu também recebi esse ser na cerimônia de ayahuasca. E foi muito lindo ver, porque era como se fosse uma geometria sagrada ao redor da criança. Na verdade, era uma geometria sagrada ao redor da criança. Parecia uma criança gordinha dentro dessa geometria dourada, assim, em movimento. E eu olhei e perguntei, nossa, de quem que é essa criança? E aí me veio um sentimento de amor. E essa criança olhou pra mim, aí ela tinha uma margarida na mão, aí ela me deu essa margarida. Quando eu peguei essa margarida, eu entendi que era um ser que estava vindo para ser nosso filho aqui na Terra. Que eu lembrei também dos meus outros sonhos que eu já tive outros sonhos, com esse serzinho, né? E agradeci e comecei a chorar. E aí ela se transformou num espírito, porque eu senti uma energia feminina, tá? Se transformou num espírito, era como se fosse só como se fosse enfim, meio transparente, uma fumaça, era algo meio místico, assim, enfim. E ela se transformou nesse espírito e veio comigo, assim, é como se tivesse entrado dentro de mim, assim, sabe? E foi uma sensação muito, 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 muito diferente de todas as outras sensações que eu já tive e no sonho também. Então ali, quando eu falava, eu chorava. Porque eu sentia aquela conexão de mãe e filho aqui, entendeu? Então são coisas assim que a gente não consegue nem explicar, né? Que acontecem no astral, acontecem, né? Porque tá vindo pra você. É algo que se eu estivesse bloqueando, não ia conseguir ver, não ia conseguir enxergar. Então a gente tem que sempre estar aberto, né? E outra coisa que aconteceu também foram confirmações comigo. Que eu falei, nossa, será que eu tô ficando meio tantando a cabeça, né?
Mas não, aí o que aconteceu? Eu sentei, pedi uma mensagem, qual a mensagem que tiver que vir, eu pedi uma mensagem. Isso eu nem lembrava mais, né? Tinha passado algum tempo 2 já. semanas tinha passado. Dessa cerimônia e tal. Mas eu só tava naquele dia bem, assim, eu queria abrir aquele livrinho da sabedoria, sabe? Que tem várias páginas pequenininhas. Acho que é Minutos de Sabedoria, né? E eu queria abrir uma daquelas e pedir pro universo me mandar uma mensagem. Sim, sem pretensão. E quando eu abri, tava escrito lá, uma coisa mais ou menos assim: você que recebeu a flor da vida, né? Que recebeu a flor da vida, essa missão maravilhosa que é você ser a mãe de um ser, não sei o quê. Então assim, gente, depois disso, também tiveram outras confirmações. 2 outras pessoas. Uma que eu não tenho contato, assim, é uma prima minha, mas é uma prima que a gente não tem contato, assim... Direto, né? Direto, é uma prima que a gente não se fala, assim, direto, normalmente, só... Enfim, vamos dizer assim, a última vez que eu falei com ela faz uns 5 anos, vamos dizer assim, só pra vocês terem uma ideia. E ela... mandou uma mensagem pra mim, né, no inbox, falando que tinha sonhado comigo que eu tava grávida e que era uma barrigona, linda. E aí eu falei, entendi, né, que é outra confirmação. Aí teve uma outra amiga nossa, a Lori, lá do Canadá, olha só a distância, né? E quando eles fazem o serviço, eles fazem bem feito, entendeu? E aí ela veio depois, acho que foi 1 mês depois, ou 3 semanas depois do ritual, alguma coisa assim. Ela veio e falou assim: Aline, tive uma projeção astral com você e com o Fernando, maravilhosa. Você tava grávida, então eu tô querendo saber se você tá grávida, porque você tava grávida lá, e era agora, né? Na vida agora. Aí eu falei, não tô, mas você não tá ficando doida. Aí eu falei, me explica um pouco como é que foi essa sua projeção aí, né? Aí ela falou, olha, eu tava indo, viajando, e eu encontrei vocês dois e você tava grávida. E esse ser tinha muita luz. E ele me deixou sentir a presença dele, e ele tá vindo pra curar, pra trazer mais amor pro mundo. Esse ser, assim, onde que ele for, eu senti que ele vai transformar, assim, com o amor que ele tem, que ele carrega uma vibração muito alta. Aí eu agradeci pra ela de ter compartilhado isso comigo, eu falei pro Fernando e tal. Outra confirmação. Então, assim, essas são as que eu lembro pra falar, mas tem outras coisas que aconteceram em sonho e tudo mais. Então, assim, né, pessoal, vamos deixar isso aberto. Não vamos colocar barreiras. Se a gente tem essa barreira, mesmo que for assim, falar assim, não, eu não quero ter filho, mas questiona isso. Por que você não quer de fato, né? Ou barreira ou expectativa, né? Expectativa de querer demais. Por que você quer? Pode ser que você queira tanto porque você teve em outra vida. E aí você trouxe isso com você. Que você tinha, né, filhos, uma família, enfim. Então, pode ser disso também. Pode ser de alguma coisa que você está trazendo de outra vida para essa vida. E não necessariamente que tenha que acontecer nessa vida. Então, qual é a mensagem? Vamos estar abertos, não vamos criar expectativas e nem barreiras. Vamos ver o que acontece no plano astral, né? Vamos aí se projetar, consciente. Deixar a cargo do universo, porque se for pra ser, vai vir alguma mensagem, vai vir alguma sincronicidade e você vai saber se é ou não pra ter, e quando for pra ser também vai acontecer, né? E deixar a cargo disso, dessa linha de tempo que você tá seguindo, de despertar da consciência, que é isso que importa, tá bom, pessoal? Então, acho que era essa mensagem, que falou mais alguma coisa. Por hoje é só, pessoal. E espero que, né, um vídeo meio longo, mas enfim, espero que a gente tenha contribuído para vocês refletirem um pouquinho sobre essa questão de ter ou não ter filho, né, que é meio que um tabu também hoje em dia. Não deixem isso se transformar em um tabu, tá? Cada um tem a sua própria experiência, cada um escreveu a sua própria jornada aqui para trilhar, e às vezes não está programado, mas a gente faz alguns acordos aí no astral, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque a gente tá... As pessoas que estão despertando, trabalhando e tudo mais... Por mais que você não lembre, você tá trabalhando no astral também, tá? Então você tá sabendo o que tá acontecendo, o que tá rolando na transição planetária. Mas a gente não se recorda aqui quando a gente vem aqui pro físico, às vezes, né? Às vezes sim, às vezes não. Então a gente tá... Todos nós estamos
sabendo o que está acontecendo, tá, pessoal? Só não lembramos disso. Então, a gente pode sim ver que a necessidade, por exemplo, abrir esse portal, né? Porque você ter um filho, receber um filho para a mulher, por exemplo, é um portal que você está abrindo, né? Porque você está gerando uma vida, mas o universo está trabalhando através de você para que isso aconteça também. Então, vamos dizer assim, uma coisa quântica ali que está rolando, né? Em níveis que a gente nem imagina. E isso só é possível quando de fato é para vir, é para ser, está programado, ou você fez algum tipo de acordo, ou percebeu que existia essa necessidade e aceitou receber o ser, né? Então existem inúmeros fatores, tá, pessoal? Então vamos só refletir sobre isso, vamos ver se a gente tem algum trauma, algum receio, algum bloqueio, a gente está cortando essa conexão, né? E quanto mais aberto a gente estiver, mais suave, mais em paz, mais flui a vida, tá? Mais suave flui e a gente não fica aí pensando muito no amanhã ou pensando muito no passado, a gente vive mais o presente e confia, tá bom? Então, gratidão mais uma vez, até o próximo vídeo, né? E namastê!